Galera do Papo de Fã, começamos mais uma edição com um convidado de peso, conhecido no Brasil inteiro. O cara é ator, humorista, publicitário. E agora a especialização do quadrinhos eu não sei, porque tem muita gente que rotula de nerd. É essa mesma? De quem ama quadrinhos, de quem trabalha com isso, você vê aqui hoje trabalhando para Goiânia, né? Qual que é o nome dessa função da pessoa que se dedica aos quadrinhos? Cara, eu me chamo de nerd mesmo. Nerd. Assim, eu acho que nerd é uma daquelas palavras que a gente se apropriou, pode ser usada como ofensa quando outra pessoa fala de você, né? Tipo, mas a gente usa mesmo como com um tom de orgulho, assim, tipo, pô, eu sou muito nerd, eu sou mais nerd que você, já virou disputa e tal. Então, nerd de carteirinha com orgulho. Então, Fernando Caruso, brindando aqui no nosso Papo de Fã, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Fernando, a primeira curiosidade que eu tenho em relação a isso que eu já comecei, esse gancho, é se você que pertence a esse grupo que você está colocando de nerds, se esse termo ele é pejorativo, ele é preconceituoso ou não. Porque, vou te dar um exemplo, eu acompanhei stories da sua vinda para cá, do evento aqui em Goiânia, da Mandrake e tudo mais, e muitas stories estavam assim, concentração de nerds, nerds reunidos. Então assim, eu não sei nem qual que é o termo que utilizo, mas eu preciso saber para você que é da área, se isso é pejorativo, se isso é ofensivo ou não. Cara, eu acho que deixou de ser pejorativo já tem um tempo já, né? Eu acho que era pejorativo na época do filme A Revolta dos Nerds, que eles apresentavam os nerds como antissociais, uns caras que não pegam ninguém e tal, né? Mas hoje em dia a gente já tem revistas com a palavra estampada. Tinha uma época a Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista com a qual eu colaboro. Tinha uma segunda revista chamada Mundo Nerd, que era até mais ampla, falando de séries, de filmes e tal. Então eu acho que rolou um ressignificado da palavra, mas claro que qualquer palavra pode ser utilizada como pejorativa, né? Tipo, até galã, se alguém quiser usar pejorativamente, consegue usar pejorativamente, né? Tipo, isso aí é só um galã, né? Enfim, eu acho que tudo depende da maneira como você utiliza. Eu tenho visto a palavra ser utilizada apenas como uma maneira de celebração de um hobby, de uma paixão de muita gente e tal. Então, eu tenho pra mim que a palavra é positiva, mas conheço gente que encara como negativa ainda. Agora uma outra curiosidade, você veio pra Goiânia para celebrar os 80 anos do Batman. Não vou nem te perguntar como é que rola essa contabilidade de idade, mas eu quero saber se você sabe as idades dos maiores super-heróis ou é do Batman que você tá celebrando, chegou aqui de paraquedas, como é que é isso? Não, você acompanha de todo mundo? Porque eu acho que a idade a gente conta como qualquer idade. Ele foi lançado em 39. O nascimento é o lançamento, então. Assim, porque, né, a gente quando a gente comemora o aniversário do personagem, há quanto tempo ele está sendo publicado e tal, e tá em voga. O Batman, ele tem uma curiosidade que ele é um dos poucos personagens que nunca saiu de publicação. Ele, desde que ele foi publicado, ele foi um mega sucesso e continua sem parar. Agora, a idade dentro da história, né, a idade do personagem mesmo, isso não tem como calcular. Ele tem o quê? Sei lá, na minha cabeça, ele tem 40 anos, 30 e poucos. Assim. E não sai disso. Eu não gosto que ele tenha 30, porque eu não consigo aceitar que o Batman seja mais novo do que eu. Porque aí eu penso, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas, por isso que, inclusive, que os personagens não podem ter filhos, né? Porque quando você tem um filho nos quadrinhos, a questão da passagem de tempo fica muito mais marcado, né? Isso, porque o filho tem que crescer. O filho tem que crescer, e aí como aquele filho vai não isso? crescendo, você fica, mas como é que é isso? Como é que tá? Eu tinha uma época que eu pensava assim, eu pensava que cada revista, as revistas são mensais, cada revista era um dia na vida do personagem, ou uma hora na vida do personagem. Você pega uma aventura do Batman sem parar, tipo, ele tá lá lutando contra o Coringa, e aí termina a história com ele segurando o Coringa em cima de um telhado. Aí você vai ler essa história seguinte, o Coringa escapa e tal e tal. De uma história para outra, passou um mês, porque a revista é mensal. Mas na trama, tá na mesma hora, entendeu? Então dá pra você reduzir um pouco isso aí. Só que a gente tem que considerar que o Batman começa nos anos 30.
com outra época, outros carros, outros tudo e tal, e o entorno dele já mudou, e né? a tecnologia avança. A tecnologia avança dentro das histórias. Isso ele acompanha. Isso acompanha. Seja curioso. Só a procriação da espécie que fica limitada. Fica limitado. Eu acho que tem uma bolha temporal aí do escapismo que permite Você é mais ou menos da minha geração. Eu tô com 31, você tá na casa dos 40 mais ou menos, né? Tô com 38, eu sou de 81. Tá chegando, eu sou de 87. Então a gente tem em comum esse começo de paixão pelos super-heróis através dos quadrinhos e dos desenhos animados, né? E de uns, sei lá, 5, 6 anos pra cá, o cinema alavancou a projeção dos super-heróis, né? Sim. Eu queria saber, você que é um estudioso da área, como é que você tá vendo esse crescimento de filmes focados em super-heróis, esse sucesso de bilheteria, quebra de recordes, né? Cara, eu acho que são coisas incalculáveis. Você vai lembrar também como era, né? Assim como eu, que assim, antes de você gostar de super-herói, era uma coisa meio marginalizada, né? Eu era sacaneado no colégio, eu tinha vergonha de mostrar minhas revistas e tal. Hoje, o cara que gosta de super-herói, ele é meio que o detentor da informação que ninguém tem, né? Tipo, volta e meia rola um filme, as pessoas autoridade. Autoridade. As pessoas vão perguntar, tipo, mas é assim mesmo que aconteceu? Nos quadrinhos foi assim também? Fulano morreu também nos quadrinhos e tal? E aí a gente pode tirar toda a nossa onda, tipo, não, veja bem, na verdade... eu acho muito positivo o que os filmes trouxeram para o universo dos quadrinhos. Eu ainda fico um pouco frustrado porque eu acho que esses números todos com os quais os filmes trabalham não se traduzem para o mercado de quadrinhos. Então, assim, Vingadores faz 1 bilhão, mas as revistas não vendem. Deixa eu aproveitar o gancho que você está explicando assim, para matar uma curiosidade. Você acha que esses números eles chegaram a tanto pelos efeitos especiais ou pelo enredo? Acho que as duas coisas, As duas coisas? Acho que não precisa ser um ou outro, não. Acho que filmes com bons efeitos especiais, a gente tem vários aí. Por exemplo, Transformers. Transformers tem efeitos bacanas, decentes e tal, mas o enredo é um pouco... você não sabe quem é que tá brigando com quem, fica aquela confusão dos robôs se batendo ali. Eu acho que a união dessas duas coisas, acho que traz um produto de extrema qualidade. Você vê uma história que ao mesmo tempo você se engaja na história, você se preocupa com aqueles personagens, tem humor, tem ação e tem um investimento, tem uma qualidade que você fala, pô, tô vendo um negócio bem feito com cuidado, feito com carinho, né? Porque você é autoridade, você assiste esses filmes com todo esse olhar, você analisa tudo isso, né? Essa história tá batendo com o que tá nos quadrinhos, com o que começou, olha, tá casadinho ou não? Eu vou mais relaxado. Você vai mais... eu vou pra me divertir. Desarmado. Desarmado. Mas eu vejo, pensando no que você falou, né, na pergunta anterior, do enredo, os efeitos e tal, se você pegar, por exemplo, os filmes da Warner, que tem também a mesma qualidade de efeitos especiais que os da Marvel, não engajaram tanto porque acho que na questão do enredo deixou um pouco a desejar. Então acho que tem que ter as duas coisas, né? E eu torço igualmente pelas duas franquias. Eu quero muito que os filmes da Warner, da DC, da Liga da Justiça, do Batman, todos bombem, tenham sucesso, porque eu quero mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você está falando dos nomes aí. Essa disputa, Warner, DC, Sony e outras, ela ficou mais extrema por causa desses filmes ou ela já existia na época dos quadrinhos? Ou seja, essas grandes produtoras que detêm os direitos desses super-heróis ficam separados nessas empresas e hoje existe uma briga, eu né, acho e tudo que mais. Hoje... Isso aumentou por causa do que o cinema transformou em números ou já existia essa disputa? Antes, assim, a gente sabia que os personagens estavam com os direitos pulverizados por aí, né? A Marvel tem um histórico de não ser muito boa com os negócios. Declarou falência, eu acho, lá nos anos 90. E uma maneira de se manter no azul era vender os direitos dos personagens. Então a gente sabia que o Hulk estava com a Universal, o Homem-Aranha estava com a Sony, mas tudo era meio na esperança de ter filmes e tal. Eu acho que a partir do momento que os filmes viram não só filmes muito lucrativos, mas
uma franquia lucrativa, que é algo que os estúdios todos procuram hoje em dia, porque os estúdios, cara, eles colocam grana, tipo, para você fazer um filme desse, 200 milhões. Então, você colocar essa grana, você tem que ter garantia. Expectativa de retorno. Exatamente. E uma maneira mais garantida de você ter essa expectativa de retorno é trabalhar com franquia, que você sabe que já vai trazer fã, vai trazer público, já tem um lastro aí que facilita e agiliza esse retorno. Então, quando um filme faz um mega sucesso e gera outros filmes fazendo mega sucesso, aí, bicho, aí a pessoa começa a rever. Não, peraí, os direitos de personagens estão comigo, não vou ceder, tá bom, faço um acordo com você, portanto, tal. Aí as negociações ficam mais acirradas, né? Você tem receio de acontecer o que já aconteceu em algumas continuações de filmes do cinema, que é o seguinte: o filme atinge um patamar que ele continua sendo lançado pensando mais no dinheiro do que na qualidade do enredo. Você tem medo disso acontecer nos filmes de super-heróis? Já que eles geram tanto dinheiro na maioria deles? Eu deveria, mas eu não tô tendo. Por quê? Eu acho que tá, ainda que aos poucos, ficando cada vez mais evidente que uma coisa está associada à outra. O dinheiro só vem com a qualidade do enredo, com as críticas positivas, né? Então, quando a galera tenta fazer um filme só para ganhar uma grana e tal, às vezes dá o retorno, mas não gera uma franquia, não é bem visto pela crítica e tal. Então eu vejo que a Marvel com a Disney lançou, fez escola nesse sentido, e você vê os outros estúdios começando a se organizar para fazer parecido. E a escola que ela fez é uma escola de excelência por qualidade, de trama, de roteiro, atores, personagens e tal. Então, nesse caso, uma coisa não só não impede a outra, como elas estão interligadas, a qualidade e o dinheiro. A gente está gravando essa entrevista na Mandrake, que é uma loja de quadrinhos aqui de Goiânia, no bairro Nobre aqui de Goiânia, uma referência, né? E eu te pergunto o seguinte: nessa época de digitalização das coisas, como que você enxerga o futuro dos quadrinhos, do papel? Cara, eu sou a pior pessoa para responder isso, porque eu não sei ler digital. Eu sou meio analfabete. Então a gente não conseguiu fazer essa transição muito bem, né? Pois é. Porque a gente tá no limbo ali, né? Essa é a hora que eu me sinto velho digital mesmo, que eu fico tipo, não, tem que ser no papel. Não tem que molhar o dedinho e passar a página. Ficar babando do iPad ali. Mas, então assim, do meu ponto de vista, cara, os quadrinhos vão durar, né? Mas eu vejo muita gente adepto do digital. Eu vejo vantagens no digital, no sentido de que facilita o acesso. Um dos grandes problemas que a gente tem dos quadrinhos, em particular no Brasil, é a distribuição, porque a gente não tem um sistema, né, a gente trabalha com estrada, não tem ferrovia, não tem hidrovia, as estradas são todas esburacadas e é caro fazer esse transporte e tal. Então, chegar em todos os recantos do país é complicado. É um país muito grande, que não tem tanto acesso assim. O digital, ele vence algumas barreiras, né? Então eu acho que é bacana para a popularização do meio e tal, mas eu sempre fico preocupado com como é que vai ser. Eu espero que as editoras estejam tão preocupadas quanto eu para saber se adaptar a esse novo mundo, fazer as duas. Eu vejo, por exemplo, que quando você entra na Amazon para comprar coisas, tem sempre a opção do quadrinho físico e digital. Tem a versão e-book. No meio digital ele permanece com o físico. E é vendido ali também, né? Então, se arranjar uma maneira de também lucrar em cima disso, fazer. Não se fechar para a modernidade, eu acho que tem chance de continuar, né? Esse sentimento que você tem, que eu vou chamar no mínimo de paixão, por quadrinhos, você teve uma influência da sua família paterna ou nasceu espontaneamente? Cara, eu acho que... Você quer explicar para quem não sabe qual que é o link sim, da sua família paterna? Eu sei, né? Para quem não sabe, né? Meu pai é cartunista, meu pai e meu tio, né, são gêmeos, são os irmãos Caruso. Meu pai é o Chico Caruso, meu tio é o Paulo Caruso. Meu tio desenha para o Roda Viva. Meu pai faz desenho do jornal O Globo. Mas talvez eles tenham exercido uma influência meio indireta. Eu acho que minha mãe é professora de português, né? Quer dizer,
não é mais, mas é formada professora de português, exerceu durante muito tempo, e ela tinha muito uma coisa de incutir o hábito de leitura. Ela estava sempre feliz se eu estivesse lendo, não importasse o que fosse, ela gostava da ideia de eu estar lendo. Fosse livro, fosse quadrinhos, ter o hábito de ler, para ela acho que era saudável e tal. Então eu acho que minha mãe também me incentivou, sempre tinha quadrinho em casa. O dela foi mais explícito que o do seu pai e do seu tio. Do meu pai e meu tio talvez tenha sido indireto nesse sentido, por sempre gostar de desenhar e gostar de desenhos e tal. Mas eu me lembro também de muito conscientemente ir atrás disso, com 5 anos, 6 anos. Eu me lembro de querer aprender a ler para saber o que a Turma da Mônica estava falando. Que eu já tinha os quadrinhos, folheava e ficava louco para saber o que estava acontecendo. Só entendia desenho. Exatamente, ficava tentando adivinhar e tal, mas queria muito. Aí quando eu comecei a ler, bicho, aí foi Turma da Mônica. Noites e noites. Noites e noites, e aí, pô... Travesseirão ali. Turma da Mônica... Eu era desse jeito também, travesseirão ali, ó, deitado cara, e Turma da embora. Mônica, tipo, uma hora esgotou, eu comecei a ir em sebo pra catar Recruta Zero, o H, tudo que saía de quadrinho infantil, eu ia atrás. Turma da Arrepio, uns quadrinhos nacionais, assim, que tipo, ninguém nem lembra mais. Depois eu catei... Meu primeiro infanto juvenil já com 10 anos foi Teia do Aranha. Aí abriu uma porteira que eu não voltei nunca mais. Que aí eu via histórias bem desenhadas, com anatomia, com enredo, com capítulos. Eu me senti meio adulto lendo aquilo. E aí, cara, indo uma atrás da outra, sem parar, até hoje. E o seu nível só aumentando, né? Só aumentando. De cultura e tudo mais. E todos eu tenho até hoje, cara. E aí eu te pergunto, já que você falou do seu pai e do seu tio, você chegou a tentar ilustração em charge também ou não? Isso não? Não, charge... Sabe desenhar nada, eu e você só a forquinha não, que a eu gente sei brinca. desenhar Sabe? razoavelmente direitinho, mas charge caricatura eu não sei fazer. Caricatura pra mim é um mistério. Como transformar a cara de uma pessoa em vetores e traços. Mas você aprendeu naquele tempo de escola ou você, numa época da sua vida, você tentou... Deixa eu ver se eu consigo fazer igual meu pai ou meu tio aqui. Como é que foi esse aprendizado? Foi meio tentativa, acerto e erro mesmo, assim. Eu gostava muito de desenhar. Eu me lembro também de ter uma trajetória meio particular, assim. Eu gostava de desenhar, não sei se isso vai fazer sentido, eu gostava de desenhar pra mim. Então, tipo, eu fazia coisas do tipo, eu desenhava um bonequinho, outro bonequinho, e aí o bonequinho atirava no outro. Aí eu fazia o raio saindo. Então, pra mim, aquilo tinha um efeito como se eu estivesse fazendo soltando desenho raio. animado, soltando raio. Aí eu fazia o raio, aí o outro soltava um raio em cima, e aí de raio em raio, o desenho terminava, era só rabisco. Tinha sentido pra mim, porque eu vivenciei cada um daqueles raios. Mas quem olhava, falava, cara, que desenho horroroso. E tinha umas pessoas na turma que desenhavam paisagem bonitinha. E aí as meninas adoravam. Falavam, por que você não desenha que nem o Felipe? Lembro o nome desse filho da puta até hoje. Por que você não desenha que nem o Felipe, que ele faz paisagem, isso aqui. Mas eu não achava graça, porque eu não queria fazer um desenho pra ficar bonito. Eu queria fazer um desenho pra te agradar. Pra me divertir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha inveja do Felipe, porque ele tinha a turma, né, adorava os desenhos dele e tal. E aí eu ficava tentando melhorar o meu traço, ficava tentando ver, tipo, como é que esse cara faz pé diferente? Como é que ele faz sapato? E aí eu ficava tentando aprimorar e tal, desde os 5 anos e ia melhorando e tal, ajeitando, enfim. Hoje eu sei me virar, mas não o suficiente para ser profissional, porque eu acho que para ser profissional tem que ter uma... Com certeza. Tem que ser seu pai, ou seu tio. Não, e tem que ter também uma dedicação, um foco e tal. Conhecimento técnico, né? Hoje precisa também. Eu acho que o cara tem que desenhar todo dia, tem que ter uma paciência. Eu fiz uma vez um curso de quadrinhos, eu criei minha própria história, mas aí eu percebi a duras penas que assim, o tempo que eu demoro para ler um gibi é 10 minutos. O tempo que eu demoro para fazer um gibi é tipo 10 dias. meses. É uma coisa assim... E eu queria ler. Desproporcional. Eu queria ler, não queria fazer, entendeu? Então acho que esse sonho meio que eu larguei, assim. Qual que é aquela Turma da Mônica, super-heróis? O que você indica pra alguém começar a vida nos quadrinhos? Eu acho que Turma da Mônica é nosso tesouro nacional. Eu acho que ainda leva muitos leitores, né? Muita gente aprende a ler com a Turma da Mônica. Maurício de Souza fala isso em todas as entrevistas dele. Mas eu acho que agora, quem quiser abrir mais um pouquinho, né, os horizontes e tal, eu acho que tem muito mangá que conversa com esse público também.
É muito mangá. Ah, boa ideia. Eu te perguntar isso aí. Qual que é a diferença de mangá e anime? Essa coisa na minha cabeça. Ah, tá. Eu não tenho esse esclarecimento. Mas isso é fácil. O Qual anime que é? é o desenho animado, o mangá é a revista em quadrinho, de quadrinho japonês. O mangá, ele é... Exemplo de mangá e anime, pra ficar claro. Exemplo famoso de cada um, pra ficar claro aí. Pra Então, quem tá assistindo. normalmente... Dragon Ball Z, por exemplo, é o quê? Os dois. É os dois? Tem a versão quadrinho. Isso aqui é um mangá. Sakura Card Capture. Certo. É um mangá. E aí o desenho animado disso aqui é o anime. Ah, entendi. Então tem a Sakura Desculpa a Card Capture. ignorância, gente, mas eu realmente cheguei nos 31 anos sem saber essa diferença. Nunca é tarde para aprender alguma coisa. Então tem a Sakura Card Capture que surge em mangá. Normalmente é assim a dinâmica. Surge no mangá, faz sucesso no Japão, vende pra caramba, e aí logo é licenciado para virar anime, videogame e tudo, né? Aí aqui a gente faz o caminho contrário. Vem o anime pra cá, o anime fica famoso, e aí alguma editora vê que, tipo, opa, tem público pra isso aí, pega o licenciamento da editora japonesa e publica o mangá aqui depois que o anime fez sucesso. Porque é mais fácil do público ir atrás por causa disso, né? Entendi. Mas tem muito material aí e tem que garimpar, tem que encontrar o seu. A boa é perguntar pro lojista, perguntar pra galera que trabalha com isso, que leu boa parte disso, conversa com outros clientes e sabe qual é o quadrinho pra você, qual é o mangá pra você, qual é o quadrinho europeu pra você, qual é o fumete pra você. É um personal mangá. Personal mangá. Fernando, agora falando um pouco do seu trabalho, humorista e ator, você é os dois, você é só um, tudo é uma coisa só? Explica para as pessoas como é que você se classifica, porque eu te vi uma vez no teatro apenas, no Rio de Janeiro, em uma peça de humor. E na TV, que depois eu não te vi mais pessoalmente, mas na TV todas as vezes que eu te vi foi em cenas cômicas. Então como é que funciona isso? Você é um ator, você é um humorista? Porque a sua formação é publicidade. Sim, sou formado em publicidade pela PUC. Eu acho que existe uma diferença bem básica entre ator ou ator de comédia e humorista, é que o ator de comédia, ele é um ator que executa bem os tempos cômicos e que faz a piada funcionar. O humorista normalmente é o cara que, além disso, também cria o seu próprio material. Então você pega, por exemplo, Marco Nanini. Marco Nanini é um excelente ator de comédia. Ele faz com maestria A Grande Família, personagens Lampião. cômicos, Lampião, enfim. É um excelente ator também, né? Mas ele faz muito bem comédia, mas ele não necessariamente cria as próprias comédias, escreve as próprias comédias. Então tem uma nova geração de atores, comediantes que passeiam por esses dois caminhos. O cara não só é um bom ator de comédia, mas como ele também cria o seu próprio material. Por exemplo, Paulo Vieira, que entrou agora no Zorra, né? Foi uma das aquisições do novo Zorra. Ele é um excelente ator, faz bem, né, as cenas cômicas, as cenas... Porque às vezes a comédia também inclui drama. Pra você fazer uma boa piada, às vezes você tem que fazer uma cena dramática para depois você fazer uma inversão de expectativa e tal. Então você tem que dominar as ferramentas bem. Paulo Vieira é um bom exemplo disso, que ele domina bem essas ferramentas, faz as cenas cômicas, faz as cenas dramáticas e também cria os quadros dele. Ele tem o Emergente Como a Gente, tem ideias de sketches e tal, né? E aí eu acho que isso é o que separa ator de comédia e de... Então você é os três, ator de comédia e humorista, porque você tem texto, faz stand-up e tá em muitos filmes e novelas e seriados. Sou professor de comédia, também, né? Dou aula no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, aula voltada para comédia, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, dar aula. Tem um podcast falando de filmes e séries de TV, chama Podcastinadores, já estou aproveitando para fazer todos os jabás aqui. Faça todos. Tem site indicando quadrinhos, tem canal no YouTube também, que tem a Caverna do Caruso. Quando a gente começa nessa profissão cedo, a gente entende logo que para sobreviver é importante jogar nas 11. Você não pode fazer uma coisa só. Então, você vai abrindo o leque aí, né? Já fiz alguns trabalhos de dublagem também, que eu adoro toda vez que me chamam. Já que você é professor, qual que é o filtro que você mais faz para separar aquele que tem potencial para o humor e aquele que não tem? Qual que é aquele filtro, aquela coisa que a pessoa tem que ter para ir para o humor?
Cara, eu acho É a personalidade, é raciocínio rápido? Porque onde eu quero chegar? Qualquer um pode ser humorista ou não? Sim e não. Eu acho que essa ideia de que o cara, para ser humorista, ele tem que ter recebido um chamado divino e tal. Balela. Eu não compro tanto. Agora, dizer que qualquer um pode ser humorista, também não compro tanto, porque você precisa ter uma obstinação aí, você precisa insistir, você precisa ter fé no seu taco, mas você também não pode ter muita fé no seu taco, porque se você é um cara que se acha hilário, a chance de você ser insuportável é muito grande. Então você tem que tá buscando aprimorar, tem que ter dedicação. É bem parecido com ser ator também, né? Então eu acho que você não precisa necessariamente se achar engraçado para ser comediante. Conheço várias pessoas que fizeram aula comigo e que a pessoa não acho, não sou engraçado, sou tímida e tal, e que consegue fazer várias coisas hilárias no palco, porque a comédia, para mim, tem muito a ver com verdade. Quando a gente não sente verdade naquilo que tá sendo feito ali, às vezes o público nem percebe isso, mas não sabe por que não gosta, mas sabe que não gosta. Às vezes acha... Não desce, não sabe por que não desce. Exatamente. Não desce. Fica tipo, não acha graça, mas não sabe dizer por quê. E eu acho que é isso, que falta verdade, muitas vezes, né? E aí, quando você encontra uma pessoa que consegue fazer as cenas com verdade e tal, o cara não tá fazendo piada, não tá sendo hilário de fazer comentários engraçados e espirituosos e tal, mas ele tá em situações engraçadas, tá respondendo com verdade naquelas situações engraçadas, e você se caga de rir de um cara que não tá querendo ser engraçado. Tá natural, espontâneo. Essa pra mim é o suprassumo da comédia, assim. Agora, 2 em 1 combo aqui é o seguinte. Você se irrita ou se irritou com, sei lá, se você sofreu piadinhas com a questão dos seus olhos. E eu queria saber se você transformou isso em humor para valorizar o seu trabalho. Então, cara, eu cresci, no colégio e tal, sofrendo muito bullying com isso e tal. Então, é o tipo da coisa que realmente eu não tenho paciência, porque eu já ouvi todas as piadinhas possíveis. Então, assim, alguém faz piada com isso nas mídias sociais, eu bloqueio logo. Falo, tipo, não sou obrigado, não tenho que ficar... tô em casa, na boa e tal, então eu seleciono o que eu quero ver, o que eu não quero ver, assim, bloqueando. Então, para ser sincero, eu acho que não lido bem com isso, não sou exatamente bem resolvido. Já fiz piada sobre, quando eu tava começando a fazer stand-up, porque era um negócio que acontecia, né, direto, mas parei de fazer as piadas porque eu comecei a perceber que o público começou a fazer piada sobre as minhas piadas e isso às vezes dava uma chancela, a pessoa pensava o seguinte, se ele tá brincando... Você tá zoando com ele mesmo, tô liberado, sinal verde. Se ele tá zoando com ele mesmo, eu posso zoar com ele mesmo. E eu acho que isso não faz muito sentido. Esse raciocínio é automático mesmo. Eu faço várias coisas comigo mesmo que não faz sentido outra pessoa. Você não dá liberdade pra pessoa fazer com você. Por exemplo, eu, sei lá, não é porque eu me masturbo que eu libero para outras pessoas chegarem e me masturbarem, entendeu? Então eu acho que esse é um bom exemplo de... O mais didático possível. De limites aí. Mas ainda assim eu via que não era todo mundo que entendia isso. Então eu mesmo meio parei de fazer isso para não abrir esse precedente, né? Mas eu gosto de acreditar, embora eu não saiba se isso é verdade ou não, que eu tenho mais recursos do que simplesmente o físico. Tanto que eu faço programa de rádio, faço podcast, onde minha cara não aparece. E continuo fazendo sucesso. Fazendo piada sem a cara, eu penso, então tem não preciso disso. Tem algo além aí, entendeu? Faço textos e escrevo textos engraçados e as pessoas riem das minhas palavras, sem eu estar lá. Tipo, às vezes eu gosto muito, por exemplo, de escrever uma cena para os meus colegas, dar uma ideia para os colegas fazerem. Quando a cena funciona, eu tenho uma sensação de que eu participei disso de alguma maneira, né? Que tipo, foi meu talento também que ajudou aquilo ali sem eu estar presente, né? Então eu acho que eu gosto de acreditar de que o meu talento para a comédia vai além do físico. Qual que é o seu trabalho que você acha que mais te ajudou a impulsionar o seu nome e a sua carreira?
de tudo que você já fez, assim? Teve algum que realmente foi o divisor de águas na sua vida profissional? Sim. Quer dizer, não sei se desse jeito que você está falando, mas para mim, eu acho que meu trabalho com stand-up e com improvisação, no Rio de Janeiro eu criei um espetáculo de improvisação, foi o primeiro espetáculo de improvisação de cara limpa no Brasil, né? O Zenas Improvisadas. A gente começou a fazer em 2003, com Marcela Diné, Rafael Queiroga, Gregório do Vivier, hoje uma galera, né? Hiper bem sucedida, todo mundo conhece no Brasil. Fazendo um sucesso aí e que influenciou vários outros grupos de humor, de improvisação a surgirem depois e tal. E o espetáculo a gente ficou 12 anos em cartaz no Rio, né? Quer dizer, com temporadas saindo e voltando em cartaz. Fez muito sucesso, tipo de público. A gente, no final da temporada, a gente fazia apresentação num teatro para 1.222 pessoas, 2 sessões no mesmo dia. Então a gente preenchia 2.444 lugares. Num dia? Num dia só, numa terça-feira, no meio da semana. Então fez muito sucesso, mas eu acho que foi mais importante para a minha carreira no sentido de eu ganhar confiança no meu taco, entendeu? De você, cara, você pegar diante de 1.222 pessoas e criar uma piada na hora e ver ela funcionar, isso te dá uma baliza, uma bússola de tipo de... toda vez que... Porque assim, para você fazer um espetáculo de improvisação, você tem que treinar também, você tem que ensaiar, né? O texto. Ensaiar, não tem texto, é improvisado, né? Quando eu digo ensaiar, na verdade é treino. A gente faz os jogos de improvisação e tal, só que sem a plateia. E é muito triste você fazer um espetáculo de humor sem a plateia, porque você faz a piada e ninguém ri. Não tem um feedback, um filtro. Você quer largar a profissão, você quer fazer administração imediatamente, né? Tipo, você quer abandonar a carreira. Mas quando você começa a fazer com a plateia e você vê o que funciona na plateia ou não, eu sentia como se eu carregasse essa plateia dentro de mim, tipo, de ouvido, assim, tipo, caraca, isso eu acho que eles iam rir. Isso eu acho que ia ficar um pouco confuso. Você introjetou. Exatamente. E aí isso me dava muita segurança de um instinto cômico do que funciona e o que não funciona. A mesma coisa, por um caminho parecido, mas um pouco diferente, o stand-up. O stand-up que parece improvisado, mas não é. Aí sim ele tem texto. Era uma oportunidade de eu pegar coisas que às vezes eu descobria espontaneamente no palco da improvisação ou numa conversa e tal, e trabalhar em cima delas usando a minha percepção, o meu talento para isso e meu entendimento do que funciona como comédia, elaborar um texto, um material e tal, e levar isso para o público, aonde também eu fiz tudo sozinho. Na improvisação eu contava com a ajuda dos meus colegas para, né, criar cena com eles, para rebater e tal, sugestão da plateia, enfim. E aí quando você vai fazer stand-up, que você está sozinho, também te dá uma segurança, de tipo, peraí, eu me garanto. Se tudo der errado, eu consigo montar o meu espetáculo e fazer turnê por aí e tal, e me virar com as minhas ferramentas, com o material que Deus me deu, né? Então, acho que essas duas coisas eu acho que foram muito importantes para eu ganhar uma segurança, né? E não ficar dependendo de... Porque quando você vai fazer um programa de televisão, você é uma peça num mecanismo muito grande, né? Então, você ficar muito dependente disso é um pouco complicado, porque vai que o programa não dá certo, ou então o programa dá muito certo, mas você não tem ingerência sobre aquele programa, ou as pessoas só te conhecem por aquele trabalho na televisão e tal. Então você tem um negócio que você fala, não, peraí, eu me garanto, te dá uma tranquilidade para, por exemplo, num determinado momento falar, não quero fazer mais esse programa. Reinventar, né? Inovar, ampliar seu leque de trabalho. Sim, e negar trabalhos, entendeu? Falar tipo, não quero seguir por aqui, quero seguir por ali e tal. Sei qual é o meu tipo de humor, é mais esse, menos aquele. Então acho que isso foi muito importante, eu acho. E aí, eu coloco também, nesse pacote, o trabalho na televisão como um todo, não nenhum trabalho específico, que é muito importante para fazer a imagem ficar... Eu acho que eu talvez não estivesse aqui conversando com você hoje se eu não tivesse tido esse trabalho na televisão, que faz com que eu seja
conhecido de mais gente, facilita quando eu vou fazer uma peça de teatro de encher com mais facilidade, porque a galera já conhece, quer ver o cara que viu na televisão e tal. Então a televisão é de um modo geral, uma ferramenta fundamental para isso, para a vida artística, eu acho. Porra, e todas as vezes que eu vim aqui, eu queria muito visitar o Museu do Oscar Niemeyer, mas eu nunca fui porque o museu chama o Museu do Olho. E eu confesso que isso me deixa um pouco apreensivo. Porque vai que eu vou lá dar uma olhada no museu e tal, na saída do segurança vira para mim e fala, não, o senhor não pode sair. O senhor faz parte da exposição permanente. Em que ano Fábio Porchat foi contratado pela Record? 2014, 15, 16 ou 17? 15. 16, 1-0 pro programa. Merda. Segundo. Marcos Magela nasceu em qual cidade do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio ou Búzios? Cabo Frio. Acertou, 1-1. Terceira, Fiorella iniciou sua carreira como modelo, apresentadora, atriz ou repórter? Modelo. Acertou, 2-1, virou. Por quantos anos Lúcio Mauro Filho foi o Tuco? Opções: 11, 13, 15 ou 17? 11. 13, 2-2, empatamos de novo. Merda. Qual foi a primeira novela que Oscar Magrini fez? Opções: Deus nos acuda, Mulheres de Areia, 4x4 ou As Pupilas do Senhor Reitor? Mulheres de Areia. Errou, Deus nos acuda. Eu quero que vocês gastem todos, por favor, um tempo olhando para o Tortorelli. E agora eu quero que vocês imaginem o tamanho da buceta da mãe dele. A buceta da mãe do Tortorelli é tão grande que, para você ter uma ideia do que é fazer sexo com a mãe do Tortorelli, é a mesma coisa que você ficar pelado fazendo isso aqui na frente do túnel Ayrton Senna. Como que o Batman conheceu o Robin? Não sei. Num bate-papo. Boa. Por que o Batman estava de terno? Porque ele foi bater uma foto? Foi num batizado. Batizado. Boa. Qual o instrumento que o Batman toca? Batuque? Bateria. Bateria. Qual, Batuque é um instrumento, né? qual o brinquedo preferido do Batman no parque de diversões? Carrinho bate-bate. O que o Batman foi fazer no sex shop? Bater punheta? Não, comprar um cinto de utilidades. Um cinto de utilidade. Uma Sétimo. cintaroca de utilidades. O que acontece quando o Batman discute com alguém? Bate-boca. Bate-boca, justamente. E o que o Batman foi fazer no campo de futebol? Bater uma bola. Bate-bola. Falar do meu querido amigo Fábio Rabins. O que seria do Fábio Rabins se a comédia tivesse antidoping, né? Se cu de bêbado não tem dono, o cu do Fábio Rabin é um direito de todo brasileiro. E agora eu quero falar do Diogo Portugal. Talvez não dê pra ver e tal, porque, enfim, ele tá de camisa, não me perguntem como eu sei isso, mas assim, ele é peludo pra caralho. Ele é tipo, é tipo o cu do Tony Ramos. Né? Você tem coragem de peitar a época de publicidade? Tenho. Então é o seguinte, eu vou trazer pra você alguns segmentos pra você criar um slogan aqui na Tora. Loja de quadrinhos, qual que é o slogan que você criaria pra uma loja de quadrinhos? Venha viver o fantástico. Venha viver o fantástico. Companhia aérea. Companhia aérea? Sua vida nas alturas. Sua vida nas alturas. Time de futebol. Time de futebol? O campeão dos campeões. Partido político. Partido político? Putz, essa é bem difícil, cara. Partido político. Menos político e mais partido. Bacana. E último, Boate GLS. Boate GLS? Entre por trás. Esse foi o melhor de todos. E aí, gente, quem que vocês chamaram pro amigo oculto? A gente meio que chamou todo mundo da empresa. Fica chato não chamar todo mundo. Pois é. E eu posso dar uma olhadinha nessa lista aqui, rapidinho? Legal. Ah, não, gente. Vocês chamaram o Antônio Carlos.
Ué, chamamos. Qual o problema? O que você tem contra o Antônio Carlos? Nada, é porque ele é meio babaca. Como assim, babaca? Não é, ele... Nada, é babaca, gente. Ele tá chegando. Então, entendi. Então, entendi. E aí, Antônio Carlos, beleza? Qual que é o seu super-herói predileto? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu vou de Superman. Tá, Nós vamos debater aqui, jogo rápido, um Tá. argumento pra cada um pra falar por que o meu é o melhor. tá bom. Eu lanço um pra ti e você lança um pra defender o Homem-Aranha. Tá. Entendeu? Ó, o Super-Homem, ele é o melhor porque ele tem uma esposa, ele é casado, é um homem de família. Tá. O Homem-Aranha é melhor porque ele não tem uma esposa. ele teve vários pretendentes e eu acho que ele se divertiu mais do que o Super-Homem, que teve só a Lana Lang e a Lois Lane. O Homem-Aranha teve Gwen Stacy, Mary Jane, ele teve a Betty Brant, teve... Quando ele foi... até quando o Dr. Octopus entrou no corpo dele, namorou uma anãzinha e tal. Então acho que o Homem-Aranha viveu melhor. Do que Eu acho que o Superman é melhor porque ele tem um combo de superpoderes. Ele voa, ele joga laser, ele congela, ele tem visão raio-x, coisa pra caramba. O Homem-Aranha não tem. Você tem razão. Mas, por outro lado, o Homem-Aranha tem menos poderes, mas conseguiu criar a sua própria teia. Ele inventou um lançador de teia e a sua própria teia. Ou seja, se por um acaso ambos perderem os poderes, o Homem-Aranha é melhor. Eu acho que o Superman é melhor porque ele nem usa armadura. É aquilo ali dele mesmo e ele arrebenta tudo. O Homem-Aranha também não usa armadura, aquilo ali dele mesmo, e ele não só arrebenta tudo, como ele desvia de tudo. O Super-Homem, ele quebra tudo, é um problema, né, para os gastos todos. Eu acho que o Superman ainda é melhor porque, apesar de salvar o mundo, o cara ainda é jornalista, mal remunerado, bate ponto, humilde, viu? Você já leu o Homem-Aranha, não? Eu tô te cutucando, O Homem-Aranha é jornalista, é mais humilde, pega ônibus, ele é bem mais batalhador do que o Super-Homem, que não precisa gastar dinheiro com comida, por exemplo. Beleza. Mas o Superman, ele é melhor porque ele tem consciência ambiental, ele só se locomove voando. Ué, mas Mata essa. o Homem-Aranha também, ele só se locomove com a teia que ele mesmo criou e que dissolve. Ou seja, não deixa nem sujeira. O Super-Homem, ele se locomove voando, mas você já ouviu falar que o bater de asas de uma borboleta pode causar um tsunami num outro país. Imagina a cagada que o Super-Homem não faz quando ele sai voando por aí. Eu prefiro ainda o Superman porque ele veio de outro planeta, foi o último sobrevivente da espécie, e aqui, mesmo sendo um alienígena, ele ainda respeita e protege o planeta Terra. Eu prefiro o Homem-Aranha porque ele é um de nós. Eu prefiro o Superman porque ele previne guerras nucleares, ele arrebenta todo tipo de vilão, ele deixa a casa limpa. Eu prefiro o Homem-Aranha porque ele faz quase tudo isso e ainda consegue encaixar uma piadinha, coisa que o Super-Homem não consegue. Rapaz, eu não tenho mais argumento não, eu vou ficar de Homem-Aranha contigo aí. Olha, eu achei que não tinha como o Homem-Aranha ganhar essa batalha, mas agora eu me surpreendi comigo mesmo. Perdi meio que de WO porque acabou meu estoque de argumento aqui. Fernando Caruso, quero que você deixe aqui o recado final pro nosso papo de fã, porque tudo que a gente conversou aqui hoje foram os seus fãs que mandaram pra nós, eu fui simplesmente a ponte entre artista e fã. Pô, fico muito feliz de saber. Então, para quem é fã do meu trabalho, que quiser conhecer outras coisas além da televisão, claro, na televisão eu tô todo sábado no Zorra com um programa totalmente reformulado, né? Tem espaço lá para alguns quadros nerds de vez ou outra também. Mas quem quiser me acompanhar mesmo, aonde eu sou feliz da vida, é no meu canal no YouTube, na Caverna do Caruso, onde eu converso também com todos os inscritos, no meu site, cavernadocaruso.com.br, onde eu indico quadrinhos para as pessoas e adoro conversar com a galera na área de comentários. Também no podcast Podcastinadores, falando de filmes e séries de TV quinzenalmente. Adoro poder emitir opiniões assim, sem a preocupação do tempo, né? Um pouco como a gente fez aqui também, que a gente pode falar livremente. Tem um programa de rádio chamado Geek Mix. Apesar do programa de rádio ser no Rio de Janeiro, a Rádio Mix ficar no Rio de Janeiro, tem uma live no YouTube
que passa pro Brasil todo. Você pode ouvir o programa pelo aplicativo também, mas a live no YouTube tá lá com as nossas imagens. Tem a participação do Afonso Solano, do André Gordivo, do Afonso 3D, onde a gente responde a galera que participa da live e tal. E eu acho que é isso. Tá bom, né? Sem nenhum cabelo branco. Que é isso? Olha o tanto de coisa que você falou que você faz. Pois Tem é, um cabelo branco. Eu ainda colaboro com a revista Mundo dos Super-Heróis também, quem quiser ver material escrito. E acho que tá bom, né, Nossa, cara? que é isso? Pelo amor de Deus. É professor, você falou que é professor eu sou também. professor também, mas eu não sei se o pessoal vai até o Rio de Janeiro pra ter aula comigo, né, cara? Sinceramente, mas se quiser, tô no tablado lá toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite, dando aula. É isso aí, Fernando Caruso, nosso papo de fã pra vocês.